Bom dia a todos. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 4. Já deixa abertinho aí, por favor. Amém? Antes da gente entrar na palavra, a Fúvia conversou comigo e pediu para eu contar um pouquinho para falar de missões e também do tempo que eu fiquei na China. E isso daí leva também à questão da igreja perseguida, né? Que ainda hoje a gente pode achar estranho, mas pelos números aí, uma estimativa assim, pelo menos 200 milhões de irmãos nossos são perseguidos no mundo. Se for somando aí nos países que realmente a gente tem ciência aí da incidência. Isso levando em consideração é claro que a gente sempre tem que colocar sob perspectiva, né? Se for pegar, por exemplo, um país como a China, que é grande, o que acontece numa região talvez não aconteça na outra. Tem perseguições mais fortes num lugar, em outros lugares não. Tem diversos tipos de perseguição que a gente vai compartilhar aqui eu vou compartilhar com vocês. Mas isso existe. Sempre existiu e sempre vai existir. Uma das igrejas ali que recebe uma cartinha lá em Apocalipse, a gente pode falar que é essa igreja perseguida também. E interessante essa música que a gente cantou, Eu Entrego Tudo a Ti. Não sei se a gente já parou para pensar na profundidade disso. E não só na nossa vida, ali nesses lugares, de fato, às vezes a pessoa não tem nem escolha. Porque se ele não entregar tudo, a pessoa corre o risco de morrer. Eu lembro uma vez que a gente conversou com um pastor chinês, o nome dele é Johnny Lee. Ele já veio no Brasil algumas vezes, tal. Só para contextualizar vocês, eu fiquei muito tempo, fui ligado à missão Portas Abertas. Na igreja antiga tinha um mapa, não sei se vocês lembram, que mostrava ali perto da escadinha lá na Aldebaran, para quem, sei que tem muita gente que já só veio aqui, mas tinha lá um mapa falando direitinho ali da situação. Eu fiquei muito tempo ali com Portas Abertas, fiquei junto foi um grande amigo meu, um grande companheiro meu, que chamava Antônio. E aí, ele foi missionário no Iraque e tal, já voltou. A vida acabou, cada um foi meio que para um lado, mas a gente ainda tem contato até hoje. Então, às vezes, quando eu falo no plural, eu estou falando eu e ele, porque às vezes a gente estava sempre junto em algumas coisas. Não sei se tem alguém aqui que conhece o Antônio, fora a Cris, né? O Haroldo e a Fúvia conhecem. E a gente estava conversando com eles, e naquela época a gente conversou com eles, ele perguntou, quantos cristãos tem na China? 70 milhões. Não, mas quantos cristãos de verdade? 70 milhões. Não, vai. Ele falou assim para ele, não, fala a verdade. Não, Antônio, é assim. Porque se você não for um cristão verdadeiro, não vale a pena. Porque você corre o risco de ser perseguido, você corre o risco de ser preso, você corre o risco de, eventualmente, morrer, você corre o risco de uma série de coisas. Então, quem não tem certeza daquilo que ele quer, não vai pagar o preço, porque o preço pode ser muito alto. E é verdade, porque às vezes a gente faz algumas perguntas e a resposta, você tem que sair meio constrangido, mas não é verdade, né? Às vezes você quer falar, não, porque no Brasil talvez não seja assim, então você quer que seja em todos os lugares, tal. Então, entregar tudo a ti é algo tremendo, né? Eu nunca gostei daquelas pregações que às vezes a pessoa está passando por um problema e acha que a igreja inteira tem que estar passando pelo mesmo problema, né? Então, eu vou compartilhar uma coisa com vocês da minha vida, né? Que tem a ver com esse entregar tudo a ti, que a gente tem que ter, se a gente está aqui na China, na Coreia do Norte, no Irã, no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália. Tudo a ti significa que é tudo. Mesmo quando você faz uma oração pedindo A e Deus te dá Z.
Mesmo quando você faz uma oração e Deus te fala não. Mesmo quando você faz uma oração e você tem todos os planos, né? Porque eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, algumas pessoas sabem o que está acontecendo com a gente e tal, e a gente coloca algumas coisas, a gente tem o plano perfeito, né? Deus, eu quero que faça assim, eu quero que faça assim, e o resultado vai ser esse, e vai ser alegria. E Deus faz, não, tudo bem, eu escutei a sua oração, mas eu vou fazer todo o inverso. Alguém já passou por isso? E eu tenho que confessar, eu estou aqui também confessando um pecado para vocês. E às vezes eu tive dificuldade de aceitar o que Deus falou para mim, não o que Deus falou, porque o que Ele fez. E aí você começa a pensar, não, mas será que fosse do seu jeito, então você ia confiar em mim, e porque não é do seu jeito, você não confia? E a gente tem que entregar tudo a Ele. Assim, essa música é muito profunda, tudo. Mesmo você achando que Deus está errando, e Ele não está errando, porque a gente vai perceber isso lá na frente. Mesmo você achando isso, mesmo que você achando que a porta que Deus abriu, Deus, mas você abriu essa porta, mas tinha aquela outra porta ali tão grande, tão bonita, tão linda, eu queria passar ali, eu ia desfilar, eu ia falar do seu nome, eu ia dar testemunho, ia ser um negócio tremendo. Mas Ele tem essa porta aqui. Então a gente tem que entregar tudo de fato. Porque às vezes a gente coloca muita confiança naquilo que nós pensamos, nas coisas do mundo, né? E não importa o que a gente estiver passando, entrega tudo a Ele. Porque também não tem lugar para ir também. Como os discípulos falaram para Jesus, quando ele pregou ali em João, e ele fez uma pregação dura, né, de comer da carne, de beber do sangue, e os judeus ali não entenderam, que pregação dura, e eles começaram a abandonar Jesus, aí ficaram os discípulos, e ele perguntou, e vocês, não vão? E Pedro responde, mas para onde a gente vai, Jesus? Se tu tens a palavra da vida eterna, não tem para onde ir. E no final das contas, tudo vai dar certo, porque a gente vai estar com Ele. Então, deixa eu fechar esse parênteses, só para eu confessar. Mas tem lugares que é tudo mesmo. Tudo. A gente tem que entregar tudo. Então, sempre tudo, mas eles não têm opção. Essa carta de 1 Pedro, ela foi uma carta que foi escrita, um dos motivos dessa carta é justamente para incentivar os cristãos que estavam sendo perseguidos. E ele, se for ler, vai ter várias referências a isso, de realmente trazer ali um conforto, trazer um incentivo. Isso a gente pode aplicar também na nossa vida, tal. Mas um dos propósitos é esse, dessa palavra. E a palavra diz o seguinte, 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Tem alguém aqui que tem interesse em missões? Se não tiver, também não tem problema. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Deus abre as portas, tá? Todos somos missionários, né? Você pode não ter, às vezes a gente fala em missões, talvez você não pense, eu quero ir para o Nepal, eu quero ir para o Sri Lanka,
Eu quero ir lá para Myanmar, para o Butão, para o Vietnã. Mas você pode ir no seu vizinho, você pode ir na sua empresa, você pode ir no seu trabalho, você pode ir debaixo da ponte, você pode ir aonde for, para a gente fazer missões. Mas se você tem um interesse de viajar, que Deus talvez, eu tenho certeza que Deus ele vai abrir antes de a gente entrar, assim, Deus abre as portas. Eu lembro da primeira viagem missionária que eu fiz, eu estava lá na Comunhão Cristã, a igreja que a gente frequentava antes, e eles ajudavam o pastor Valamatos lá na Amazônia. E aí perguntaram, tem alguém aqui que quer ir? Faz muito tempo, antigamente eu não falava isso, agora eu falo. E na época, eu estava lá no grupo de jovens, não trabalhava, ainda não fazia nada, não tinha nem dinheiro para ir e tal. E eu levantei a mão, eu quero. Aí depois do culto veio uma pessoa conversar comigo e falou, Boca, lá meu apelido era Boca, né? Aqui também, mas o pessoal me chama de Renato, né? E você quer ir mesmo? Era a mãe de uma outra jovem, né? Eu falei, quero, né? Mas assim, não tem condições, né? Difícil e tal. Tá bom. E ela falou assim, mas cuidado, hein? Porque às vezes Deus provê quando você pede, hein? Ok, isso foi no domingo. Aí na terça-feira, lá o pastor me liga, o Ares me liga e fala, Boca, você quer ir? Então tá paga aqui sua passagem, dia quinta-feira a gente embarca, não sei que dia que foi. Essa foi a minha primeira experiência. Depois a gente ficou um mês em Portugal, eu e o Antônio, com um pastor que a gente conheceu na internet, pastor Milton. Também era ligado ali ao Seminário Batista, tudo tal. E a gente foi lá e ficou um mês lá. Aí depois eu conto aí de Portugal, a gente foi expulso de igreja católica, a gente fez uma bagunça lá. Né? E totalmente sem sabedoria, porque a gente era 2 molequinhos lá, vamos fazer tal. Mas pela internet. E a gente acabou depois tendo contato com o pessoal do Portas Abertas, que vieram lá que trouxeram uma pregação ali numa conferência missionária e tal. E a gente teve esse contato com essa questão da China. Né? E já vamos entrar agora aqui na China, depois a gente vai trabalhar nesses versículos aqui que a gente falou. Né? Bom, todo mundo conhece a China, país aí que se desenvolveu muito aí nas últimas décadas. E todo mundo pensa na China e pensa que tem muita gente, e tem mesmo. É gente em todo lugar. Você vai assim na estação de trem, um negócio assim que assusta. Quando chega o trem e aquele terminal se esvazia, você fala, meu Deus, como é que coube todo mundo nesse trem? E tem muita gente mesmo. Eles têm um problema. E a perseguição ali na China, como é que é? A perseguição na China é uma perseguição governamental, no sentido de leis. Você não tem tanto problema com o seu vizinho. Você teve no passado, né, na época ali muito forte ali do comunismo, ali da Revolução Cultural, quando o Mao Tse Tung ainda estava no poder. Então você teve grandes mártires ali da igreja chinesa. Alguém já escutou falar do livro que chama O Homem Espiritual, do Watchman Nee? O Watchman Nee é um desses que morreu preso. Ele foi preso porque ele era pastor, porque ele era cristão, e recomendo essa leitura, uma leitura boa, profunda, e ele foi um dos que morreu em campos aí de trabalhos forçados, tal, né? Algo a gente vê muito ali, tem muita história assim, né, na China disso daí. Então, e hoje em dia, claro que já está bem melhor do que já foi. Se você for, a China já foi um dos países mais perseguidos do mundo. Hoje ela vem gradativamente assim melhorando um pouquinho por toda a abertura econômica e tudo mais, tal. Mas tem muitas regiões ainda terríveis ali, terríveis ainda. E eles tinham um problema de Bíblia, né? De Bíblia. Faltava a Bíblia. Tinha mais cristão do que Bíblia. Até porque eles não tinham livre acesso ali você não pode ir na lojinha e comprar. Né? Eles têm a igreja oficial da China, que é controlada pelo Estado, que o pastor ali é como se fosse, vamos imaginar uma figura tão absurda, o pastor é como se fosse um funcionário público. Né? E tem várias coisas que ele não pode ensinar na igreja, né? Que o pessoal chama a igreja das 3 naturezas, vamos colocar assim, uma tradução mais próxima. Então eles não podem ensinar sobre a segunda vinda de Cristo, eles não podem ensinar basicamente tudo que fosse tirar o poder ali do governo chinês. Então eles têm limitações naquilo que
que eles podem ensinar. E lá tem Bíblia, é a Bíblia de verdade mesmo. Só que eles têm um número específico que eles podem imprimir, né, todo ano. Né? Então faltava a Bíblia. E claro que existe a igreja subterrânea, a igreja verdadeira, e é essa igreja que a gente ajudava. Então, basicamente, o que a gente foi fazer na China foi fazer contrabando de Bíblia. Então, era esse o trabalho. Eles tinham uma base ali em Hong Kong. Hong Kong, apesar de ser China hoje, eles têm uma situação totalmente diferente. Então, lá vai ter a primeira igreja batista, a segunda, a terceira, vai ter o seminário batista, vai ter a Assembleia de Deus, vai ter marcha para Jesus, tudo tal. Então, de lá a gente pegava o material de lá e ia para a China continental para levar ali as palavras ali para os nossos irmãos. E claro que nesse meio tempo tinha administração, tinha tudo tal. Né? E o Portas Abertas trabalha muito dessa forma. Né? O Portas Abertas, o que ele tem como visão? Não é uma missão tradicional que você vai ver que ele vai enviar missionário. O que eles vão fazer? Ele falou, você está aí na China, você é um cristão chinês, você está sendo perseguido, então fica aí, que a gente vai te ajudar. O que você precisa? Precisa de Bíblia? Está aqui. Precisa de treinamento? Está aqui. Precisa de alguma coisa? Está aqui. Né? Então, justamente incentivar que o cristão local permaneça e ministre para os seus pares ali do país. Então, se você for ver mais ou menos isso, vai falar quem é um missionário enviado para Portas Abertas. Não vai ter. Assim, você tem alguma, não no sentido tradicional, assim, mas é mais para dar esse apoio para essa igreja que está crescendo muito. A China passou por um grande avivamento. Hoje, com certeza, a gente tem mais de 100 milhões ali de cristãos. Talvez seja o maior país evangélico do mundo. Não em percentual, mas em número absoluto. Porque tem mais de 1,3 bilhão, então percentualmente ainda é pequenininho. Né? Mas eles têm grandes avivamentos, grandes conversões. Realmente o evangelho está crescendo de uma maneira assim, bem explosiva. Lá tem um documentário, se você jogar no YouTube, em inglês chama The Cross, a cruz, mas se você colocar lá The Cross, igreja chinesa, tal, você consegue ver, conta umas histórias interessantes ali também se você tiver interesse na igreja chinesa. Né? Isso daí você consegue pegar bem ali o que está acontecendo e o que já aconteceu. E o que a gente verifica muito desse pessoal aí que está sendo perseguido, o primeiro pedido que eles fazem é oração. Ora pela gente. Segundo pedido, Bíblia. Você já imaginou você não ter a sua Bíblia? Você não ter a sua Bíblia porque você não pode ter a sua Bíblia. E tem histórias tremendas assim, de Bíblia. Assim, né? Pessoa que pega a Bíblia e chora, e beija, e abraça, assim, porque ficou anos sem ver uma Bíblia, porque ficou anos... Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente é brasileiro, a gente mora no Brasil porque Deus escolheu que a gente morasse no Brasil. Então, eu vou contar aqui alguns testemunhos, eu vou contar algumas coisas, tal. E o intuito não é que ninguém se sinta culpado, porque senão a gente poderia estar na China. Claro que a gente pode fazer algumas reflexões sobre a nossa vida, evidentemente, tal, mas a gente não vive aqui o que eles vivem lá. É uma outra realidade. Tá? O que a gente tem que fazer é viver o máximo do nosso cristianismo, da nossa entrega, nas condições que nós temos, até porque a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil no futuro. Pode ser que depois inverta, pode ser que aqui tenha perseguição e lá não. Não sei o que vai acontecer. Eu imagino que vai ser no mundo inteiro, mas... Então, assim, vão ter alguns testemunhos que a gente vai ver realmente pessoas que foram ali ao extremo pela palavra de Deus, pela vida, e que sirva de incentivo para a gente, né? Porque às vezes eu estou falando aqui das Bíblias, eu já começo a pensar aqui, mas eu tenho a Bíblia anotada, eu tenho a Bíblia revisada, eu tenho a Bíblia de estudo, tem aqui de concordância, tem essas aqui que ficam aqui para qualquer um pegar. Na minha casa eu posso ter umas 10 Bíblias, eu encomendo Bíblia para a internet para poder estudar, tal. E glória a Deus. O importante é você ter essas Bíblias e ler. Né? E ler. E é tremendo, né? E acontece muito ali também na China, em alguns lugares, que eles não têm, às vezes eles têm uma Bíblia. Então eles dividem a Bíblia, né? Então eles meio que um fica com Mateus, o outro fica com Marcos, o outro fica com Gênesis, depois eles trocam, eles copiam à mão ali, né?
E tem uma história ali o pastor foi ministrar numa igreja lá e ele começou a achar uma coisa estranha, né? Porque tinha uma pessoa tomando anotação, mas assim, não estava com caneta assim. Ela colocava um negocinho no ouvido e escrevia. Aí o pastor pregando, ele vindo ali, tá um missionário, né, estrangeiro, então ele falou. Depois que terminou o culto, falou: estranho o jeito que você toma nota, né, das coisas. Falou: pastor, eu nunca tive a Bíblia. Se eu tiver que anotar com o meu sangue, eu vou anotar. E ela pegava a cerinha do ouvido e ia escrevendo ali o que ela conseguia ali para ver, né? Então, às vezes é melhor nem perguntar, né? Mas é tremendo assim o que as pessoas fazem pela Bíblia. Tem uma comunidade ali no Vietnã que é muito fácil para você entrar na fila para você receber a Bíblia. Tem alguns testemunhos que talvez vocês já escutaram contando assim, né? Espaçados, né? A pessoa tem que vir na frente da igreja e recitar o Salmo 119. Mais de 170 versículos. E eles fazem. Simples assim. Eles têm um mimeógrafo antigo, acho que eles têm só esse texto assim que eles copiam. Então assim, tem muita gente e pouca Bíblia. Então, para eles fazerem algum tipo de critério, assim, então eles têm que fazer isso. Eles têm que ir lá e fazer essa questão. Assim, né? Isso para quê? Para eles terem acesso a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é algo assim, né, que é muito precioso e poderoso, né? Coreia do Norte, todo mundo sabe que é um dos países mais fechados que tem, né? Costuma, se for pegar na lista lá do Portas Abertas, já faz vários anos que ele está em primeiro. E estrangeiro que vai lá, que eu conheço, tirando aí, vamos situar talvez os chineses, assim, que tem um contato maior, eles vão lá só para orar, né? E mal sabe o governo coreano, porque eles deixam o pessoal orar, né? Então, eles têm que entrar pela China, eles têm o passaporte ali na entrada, tem um visto especial, eles só podem fazer os tours sempre estão acompanhados, eles estão proibidos de falar com os locais, só a não ser aquelas pessoas ali que são permitidas, tal. E à noite eles deixam, então, vocês querem orar? Vamos lá na praça, vocês vão orar. Aí eles vão orar na praça, né? Mal sabem eles, né, do poder da oração, né? Mal sabem eles, né? Mas e ali também tem grande. E às vezes o pessoal, né, sem querer, deixa cair uma Bíblia no chão, deixa, né, esquece, né, ali uma Bíblia, né? Mas eu quero que você imagine a sua vida sem a Bíblia. Como é que a gente ia viver? E além deles dividir, eles copiam a mão também. Tem muita coisa disso que eles fazem, né? Então, tinha uma comunidade lá, principalmente na área rural da China, né, que o pessoal andava com um vidrinho de azeite na cinta. Porque o único fragmento que eles tinham da Bíblia era a parábola das 10 virgens. E eles não sabiam nem que era uma parábola, porque não estava no contexto. Então eles achavam que eles tinham que estar pronto, porque o noivo ia chegar. Então eles andavam literalmente, né? Então eles andavam com um vidrinho de azeite verdadeiro, né? Então você pega lá seu azeite, coloca lá, e eles andavam sempre, porque se o noivo chegar, eu vou estar pronto. Aí depois chegou a Bíblia lá, eles entenderam qual era o contexto de tudo aquilo lá, tal. Mas o que eles tinham o quê? Um fragmento da palavra de Deus. Então eu vou seguir esse fragmento. É isso. Então é isso que eu vou fazer, né? É algo assim realmente tremendo, né? A devoção, né, com a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala aqui, né, para a gente não estranhar, né, a perseguição. E é algo que sempre teve, né? Guarda aí em 1 Pedro, a gente vai voltar. Vamos lá para Mateus, capítulo 5. No Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, versículo 10. Diz o seguinte. Amém? Mateus 5, 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, a perseguição tem lá desde os profetas.
né? Não é novidade nenhuma. Às vezes a gente não fica sabendo, mas você pode ter certeza que tem. Pode ter certeza que tem. Né? Ela não é nova. Não é nova. Então, assim, até uma forma deles incentivarem também o povo, olha, e se acontecer com a gente também, algum tipo de perseguição dessa forma, tal, para a gente falar, não, meus irmãos ali do passado também passaram por isso. E Deus estava junto com eles. Né? Bem-aventurado nós somos, se por causa dele. Né? Ele aqui é claro, né, que existe, a gente pode falar que existe o sofrimento bom e o sofrimento ruim. O sofrimento bom é quando é sofrido por nome de Jesus. Continuando aqui, né, em 1 Pedro, né, voltando lá para o texto principal, que diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. E ele continua, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Né? Então, esse caso não é um sofrimento que é bom. Então, se o Haroldo chegar para mim e falar, Renatão, vamos fazer um plano aqui para a gente assaltar um banco, e a gente for preso, a gente está apenas colhendo o fruto do nosso pecado. Não tem nada de sofrimento por causa de Cristo. Por quê? Vocês são ladrão, meu caro. Quer que eu faça o quê? Né? Então, o sofrimento bom, se a gente pode colocar dessa forma, é o sofrimento, né, pelo nome de Deus. 1 Pedro 3,17 diz, porque se for da vontade de Deus, ou seja, se Deus permitir, né, que a gente passe por isso, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Se for da vontade de Deus, que a gente sofra para a gente estar fazendo o bem, que a gente sofra pelo nome de Cristo. Até porque para a gente também não ter esse pensamento assim, ai, coitadinho do cristão perseguido. Porque às vezes eles são até mais abençoados do que nós. Para a gente, ainda nesse contexto aqui, né, Atos 5, depois ali que os apóstolos ali foram presos, né, eles apanharam um pouquinho, e versículo 40, só para a gente, né, depois ali então, versículo 40, Atos 5, 40, diz o seguinte, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então eles ficaram felizes que eles estavam sendo perseguidos, porque falou, eu devo estar fazendo alguma coisa certa, porque eu fui achado digno de sofrer pelo nome de Jesus. E eles desobedeceram e continuaram pregando. Né? Então, sinceramente, se alguém tem algum problema ali no contrabando de Bíblias, tem até um livro bem famoso, bem antigo, também não é bem antigo, também um pouco mais antigo, chama O Contrabandista de Deus, escrito pelo irmão André, fundador ali do Portas Abertas, que ele conta no começo ali na época do comunismo, na cortina de ferro, ele tinha um fusquinha que ele fez todo um projeto ali para ele poder levar dentro do Fusca as Bíblias, né? Porque ele teve a oportunidade de ir numa dessas viagens aí que o pessoal promovia para fazer propaganda do comunismo, ele foi e ele viu que a situação não era tão boa assim quanto era publicado. Ele falou, não, esse pessoal precisa... E ele teve uma série de contatos, aí se quiser saber mais detalhes, pode ler o livro. E ele falou, não, eles estão precisando de Bíblia. Então ele voltou para a Holanda, ele é holandês, ele voltou para a Holanda e falou, a gente precisa ajudar, tal. Ele fez todo um projeto tal, para levar as Bíblias. Tal. Ele ia com o carrinho dele lá. E tem uma oração famosa que todo mundo do Portas Abertas faz, né, que ele orou assim, Senhor, um dia você fez olhos que eram cegos verem. Agora eu peço que você possa transformar olhos que veem
em cegos, para que eles não vejam as Bíblias, para que eles não pudessem. Então, vários testemunhos, que ele chegava lá, o pessoal vasculhava o carro e não achava Bíblia nenhuma, e estava cheio de Bíblia lá, tal, e várias vezes ele passou, várias vezes não, pelo menos no livro, ele passou tranquilamente ali pelas fronteiras, e depois ele conta a história que ele conheceu um pastor, não sei se foi na República Tcheca, alguma coisa, na Tchecoslováquia, algum lugar assim, eu sei que ninguém falava a língua. E eles meio que se comunicaram por versículos. Então ele falava, versículo tal, o cara lia na língua dele, aí o outro falava, não, versículo tal. Então eles conseguiram ali uma conversa ali nesse caso. Tem um outro livro também muito interessante, se alguém quiser ler, chama Torturado por Cristo, do Richard Wurmbrand, que foi o fundador da Voz dos Mártires. Esse aqui tem no Brasil. Ele era um pastor, se não me engano, da Romênia. E ele também foi preso, passou momentos ali terríveis ali na prisão, e depois ele conta. Tem um outro livro dele que é bem melhor do que esse até, só que eu nunca vi no Brasil, que chama Com Deus na Solitária, que é uma série de sermãos que ele pregava na cabeça dele, enquanto ele estava na solitária, para ele não ficar meio doido. Porque ele ficava lá, ele não sabia o que era dia, o que era noite, não sei o quê, e ele começou a pregar. Então, eu vou começar a pregar. Então, ele começava a pregar. E aí, depois, ele guardou esses sermãos e ele publicou. Ele até pede desculpa no preâmbulo ali do livro, porque ele fala, olha, eu quero que vocês entendam a situação que eu estava. Então, tem coisas que eu preguei aqui que eu nem concordo hoje, mas eu quero que vocês, que vocês entendam. E engraçado não, mas esse pessoal que foi torturado, eles têm muito dessas histórias assim, de amar o inimigo, E o pessoal batia neles, torturava, mas você não vai ficar bravo com a gente, você não vai falar, eu não posso ficar bravo com você, porque o meu Deus te ama. Ele morreu por você, tal. Eles apanhavam mais ainda, tal, Mas eles foram soltos, tudo, tal. Ele foi solto e conta coisas interessantes, Teve uma experiência lá na China muito marcante na minha vida, assim, que eu sempre escutei missionário contando história assim de gente que não sabia quem era Jesus, assim, o que era Jesus, é um refrigerante, é uma comida. E eu tenho que ser sincero, eu nunca acreditei muito nisso. A pessoa pode até não crer em Jesus, mas é uma figura tão conhecida, tem livro, tem foto, tem revista, tal. Eu tenho que ser sincero, eu escutava missionário falando isso, eu não acreditava. Eu falava, o cara está só falando isso aí para trazer uma emoção assim na pregação, tal. E numa das vezes que a gente estava fazendo o contrabando, a gente foi pego, eu e o Antônio, na fronteira ali de uma das fronteiras. Para estrangeiro não tem tanto problema, Porque estrangeiro, os caras não vão criar ali uma... E a gente estava lá conversando, a gente olhou um para o outro e falou, a gente já está pego mesmo, vamos pregar. O que eles vão fazer mais com a gente? A gente já não vai entrar mesmo com a Bíblia e tal. E a gente começou a pregar para os guardas, começou a pregar para o pessoal lá da alfândega, começou a falar tal. E a gente empolgou, o pessoal começou a ver tal. E chegou aí a gente teve duas meninas que acabaram escutando mais, E a gente perguntou para ela, mas você não conhece Deus, Jesus? Ela olhou para a gente e falou, não, o que é Jesus? Não, Jesus, o Filho de Deus tal. E naquele momento, até teve, acho que foi um dos boletins, eu contei esse testemunho. O nome Jesus para aquela pessoa não significou absolutamente nada. Ela perguntou Jesus, ela não falou quem é ele, ela falou o que é isso? Existem pessoas que não conhecem o nome Jesus. E eu fiquei impressionado. Porque realmente tudo aquilo que eu não acreditava realmente existe. Aí chegou uma outra pessoa para a gente e falou assim, olha, eu tenho uma Bíblia em casa, mas não conta para ninguém. Ela era uma cristã, que estava lá trabalhando ali também no meio. E a gente acabou trocando contato tal, e a gente ficou sabendo que essa pessoa que não conhecia Deus começou a ir na igreja com essa outra que estava lá. Então, aparentemente, depois a gente acabou perdendo contato, não sei o que aconteceu, mas ela escutou. Mas isso eu estou falando que não faz 15 anos. A pessoa devia ter ela estava lá, ela não devia ter 30 anos de idade, já tinha internet, já tinha tudo. Ela não sabia quem era Jesus. Não sabia. A necessidade é grande, A Fúvia leu o versículo lá dos campos que estão brancos, a gente cantou dos trabalhadores e tudo. Realmente precisa. Se Deus te chama para missões extraculturais, nacionais, vai.
tem gente que está esperando. Tem gente que está esperando, porque tem uma necessidade muito, muito grande. E eles estão prontos. Você vê ali na China, assim, o pessoal se converte mesmo. Se você quiser ter experiência de conversão, vai para a China, porque o pessoal costuma ser bem aberto ali para receber. Claro que não todos, evidentemente. Né? A gente teve contato ali com um pastor, o pastor Samuel, também já contei também no boletim. Ele era desse tamanho aqui, já não estou brincando. Mas era um gigante. Era um gigante. Ele era mais ou menos contemporâneo ali do Atmani. Né? Se for pegar pela idade, ele faleceu em 2013. E a gente teve a oportunidade ali de... Ele tinha uma situação específica lá, porque ele acabou ficando muito famoso, então o governo meio que fechava os olhos para ele um pouquinho, né? Porque poderia causar um incidente internacional. Então a gente ia lá, ele tinha carta que ele recebeu do George Bush, tinha uma caneta que ele ganhou do não sei de quem, o cara que foi da Lua, andou na Lua, um daqueles astronautas foi lá visitar ele e tudo. E ele foi preso 2 vezes. Uma vez ele ficou alguns meses, ele saiu, ele continuou pregando, aí os guardas voltaram, pô, mas você está pregando de novo? Eu falei, o pessoal vem aqui, eu prego. Eu fui chamado para isso, eu vou pregar. Aí ele foi preso de novo, só que aí ele ficou 27 anos preso. Porque ele pregava, e ele contava a história, assim, tinha que ver para ver. E aí eu fui para a cadeia e dava risada. Ele fala que a cadeia foi a lua de mel dele com o Senhor. Ali. E ele tocava piano, ele foi muito frio, assim, ele acabou os dedinhos dele deram uma atrofiada, assim, porque ele trabalhava ali em construção de linha de trem e tal, lá num lugar bem ameno, lá perto da Sibéria e tal. E ele foi levado para lá, e como a mãe dele ficou doente, o governo tirou ele da cadeia para ele cuidar da mãe. Né? Aí passou um tempinho, a mãe faleceu. Ele conta que realmente acho que ela só ficou doente para ele poder... E aí a história dele começou a ficar conhecida. Tal. E lá passavam pelo menos umas 4.000 pessoas por semana para escutar a palavra de Deus. Né? É algo assim que a gente vê, assim, o evangelho ali está crescendo. E até por isso que a perseguição também está diminuindo, porque está crescendo. Tem uma hora que não segura mais, né? o que está acontecendo ali. Ele faleceu, está com o Senhor, tal, e ele tinha um medo. Ele falou, eu nunca vou sair da China, porque se eu saio da China, eu tenho medo que eles não me deixam voltar. Então, tudo que ele era convidado várias vezes para ir pregar fora, tal, então ele só fazia por videoconferência, porque se eu sair daqui, eu vejo. E ele falou, diz ele que tinha uma malinha do lado da cama, ele falou, eu estou pronto para a 3ª vez, se eles vierem aqui, eu vou de novo para... Está falando essa pessoa que não parou de pregar a palavra de Deus, mesmo com tudo isso, né? Reconhecendo que eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou. Né? E o poder da palavra é tremendo. Né? 1981, 82, o Portas Abertas fez também um projeto Pérola, né, que eles chamavam. Eles faziam, foi um negócio assim tremendo. Tal. Primeiro eles levaram alguns milhares de exemplares do Novo Testamento. Tal, eles viram que era muito pouco. Né? Falaram, a gente precisa fazer alguma coisa maior. Tal. Eles bolaram um plano ali. Também tem um livro que conta essa história do irmão André. Agora eu esqueci o nome, me fugiu o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. Mas que conta essa história, que eles fizeram um projeto para a China, que em uma noite eles entregaram 1 milhão de Bíblias. Acho que, se eu não me engano, está no boletim desse mês. 1 milhão de Bíblias. Então eles fizeram todo um esquema lá com um barco, foram numa praia lá que eles fizeram. Eu lembro que eu conheci um pastor que estava envolvido nisso, ele era um canadense, e o negócio foi tão secreto assim, que ele era um pastor numa igreja lá em Toronto, eu acho. Eu acho que era Toronto. E ele pregava no domingo, segunda-feira ele ia lá para a Ásia, fazia tudo o que tinha que fazer, voltava na semana que vem, na semana seguinte, e pregava de novo, para ninguém perceber o que ele estava fazendo. Porque assim, foi um negócio feito ali E eles entregaram, tal. Depois eles viram que a distribuição foi um pouquinho complicada, eles começaram a fazer de uma outra forma, mas enfim, eles entregaram. Eles conheceram um cara, um jovem que teve um acesso a essa palavra, a uma desses exemplares, e mais ou menos em 1997. Então, 82 a 97 e tal. Inclusive, eles até trocaram uma Bíblia que eles usam, até quando eles vão ali no mundo, para mostrar o trabalho e tal. Eles têm essa Bíblia, eles trocaram com esse rapaz. E ele pegou a Bíblia, essa que eu já contei, acho que para vocês. Então, se você já escutou, então escuta de novo. Na primeira semana ele leu a Bíblia inteira. Na segunda semana ele leu a Bíblia inteira de novo. Na terceira semana ele leu a Bíblia inteira de novo.
E ele falou, não, meu povo precisa disso. Ele largou tudo que ele estava fazendo e virou um pregador, um missionário lá pela China, itinerante. De 82 para 97, ele era líder de uma rede de igrejas domésticas com mais de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas. E não é nem a maior rede lá da China. Uma Bíblia na mão de uma pessoa que realmente se entrega à palavra de Deus. Olha o estrago que a gente pode fazer no inferno por causa de uma Bíblia na mão de uma pessoa. O que Deus não pode fazer por causa da palavra de Deus. Haroldo, eu vou atrasar um pouco. Deus, ele faz algo tremendo. Claro que a gente tem algumas histórias tristes também, né? Tem de uma criança. Eu lembro que quando chegou essa história lá no Portas Abertas, eles contaram que eles não conseguiram nem terminar de ler, né, o que aconteceu. Se eu não me engano, foi no Vietnã, que é mais ou menos o mesmo contexto da China, tá? Vietnã, Laos, China, tal. E estava tendo um acampamento de jovens, e o tema do acampamento de jovens era soldado de Cristo, como ser um soldado de Cristo. E acabaram que eles foram, esse acampamento acabou sendo descoberto, tal, e eles foram pegos, o pessoal conseguiu fugir, tal, mas um jovem foi pego. E o pessoal começou a falar, falou para ele negar Cristo, ele não negava Cristo, tal, e falou, não, mas nega, falou, não, eu sou um soldado de Cristo. Aí o negócio continua acontecendo, ele continuou não negando, e ele falou, não, eu sou um soldado de Cristo. Os caras estavam com um facão. Aí cada vez que ele negava, eles iam cortando um dos membros dele. Eu sou um soldado de Cristo. Aí cortava o braço dele. Eu sou um soldado de Cristo. Aí cortou o outro braço dele. Até que ele acabou morrendo. Cortou as pernas, tal, e ele morrendo ali. E devia ter... Era um adolescente. Né, Então a gente vê coisas assim tremendas. Você pode ir para o Sudão, para você comprar uma criancinha cristã, custa $20. Para você levar ela para ser sua escrava. $20. A gente tem nossos filhos aqui. Olha o preço da vida. $20. E o pessoal compra ser escravo, empregado, enfim. Né? Claro que o Sudão tem o Sudão do Sul agora, né? O Sudão na parte ali, né? Tem algumas coisas que a gente vê e mesmo assim a gente tem que entregar tudo a Deus. Deus tem um propósito, assim, tem coisas que você vai falar, mas por que, pastor, que isso acontece? Eu não sei. Mas assim, tem coisas que e as pessoas são fiéis ali até o fim, né? E é o que Deus exige da gente, assim, o que Deus pede da gente. Cada um na sua circunstância, né? Talvez esse tipo, não sei se vai acontecer um dia, talvez sim, talvez não, né? Mas a gente vê que tem coisas que a gente não entende. Os cristãos também não eram queimados lá no Império Romano. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Dizem que Isaías foi cerrado no meio do tronco. Né? Não é novidade também. Não é novidade. Mas ele até incentiva que, olha, de alguma forma, que eu creio que Deus, nesse momento, está com a pessoa, assim como ele estava com Estevão, que Estevão foi apedrejado, ele não sentiu dor, ele olhou para o céu, e Jesus estava de pé para receber ele. Talvez Deus está lá na hora, e eles encontram talvez essa questão de eu sou digno de sofrer por Cristo. E o pessoal conta, né? Morrer por Cristo é muito fácil. Aí a gente vê testemunho do pessoal de lá. É rápido. Você vai morrer, vai acabar. Agora, viver por Cristo é mais difícil, porque você tem que morrer todo dia. Né? Mas Deus também faz coisas tremendas, né? Então, num desses casos assim também, vamos contar também, não só o triste, né? Mas o cara foi pego e falou, você vai morrer, eu vou te matar. Tinha um grupo de pessoas e você vai cavar a sua própria cova. E os caras lá com um fuzil ali apontando para ele cavando a cova, e de repente começou a vir uma alegria nele, porque ele falou, poxa, eu vou encontrar com Jesus.
Aí ele começou a cavar cada vez mais rápido. Eu sei, a gente vai saber da história, que você vai ver que ele não morreu, por isso que a gente sabe da história. Aí começou a cavar, e ele começou a louvar. E começou a louvar, e começou a cavar, e quando ele parou, os caras que iam matar ele estavam chorando. Aí ele olhou para o cara e falou, ué, eu não vou ver mais Jesus agora? Né? Os caras se converteram, pelo louvor, os caras se constrangeram ali, e ele não... Deus faz coisas tremendas. Na China, também tem uma senhora que também já faleceu, o pessoal chamava ela de Tia Mabel, ela tinha mais de 90 anos, e todo ano ela fazia a viagem missionária para o Tibete. E o pessoal perguntava, ô tia, mas você não vai se aposentar? Eu falei, me mostra na palavra de Deus onde a gente se aposenta de ser cristão. Se ninguém vai para lá, eu vou. E ela ia, todo ano. Tinha um casal também de velhinhos ali, duas irmãs na China também, que elas não tinham vigor físico, não conseguiam fazer muita coisa. O que elas faziam? Elas iam no hospital orar. E elas eram conhecidas como as Irmãs Ressurreição. Porque ali orando e o pessoal ia levantando-se. Né? E tinha uma menininha de 14 anos, que era uma evangelista, né, que hoje já deve estar já bem mais velha, com certeza. E os pais levavam ela para pregar, e ela tinha plantado mais de 250 igrejas domésticas. Ou seja, ninguém nunca é tão novo para servir a Cristo, e nem tão velho para servir a Cristo. 14. Deus, ele vai agir, basta a gente estar à disposição. Basta a gente viver o dom. Talvez a gente não vai ter, claro, 400 mil pessoas, e tem país que nem tem isso, né, de gente. Na China tem gente ali realmente para fazer o número ser um número assim bem impactante, mas mesmo nesse contexto de perseguição, a gente vê a mão de Deus agindo de forma poderosa. Poderosa. É algo assim que a gente tem que ter todo o incentivo mesmo. Né? Da mesma forma que a gente pega deles ali grandes exemplos, eles também precisam também da gente. Muitas vezes são os ocidentais, ou dos países que não têm, que vão lá dar o treinamento. Né? Porque tem num desses livros assim que você lê, o pessoal tentando explicar para eles o que é uma teologia sistemática. Né? Então você pega a teologia sistemática, por exemplo, você vai escutar cristologia, o que a Bíblia fala sobre Cristo. Como é que você vai explicar o que é uma teologia sistemática para um cara que não tem a Bíblia inteira? Não, o cara não conseguia entender. Não, mas espera aí, assim não funciona aqui, porque, como assim? Eu não tenho a Bíblia inteira, como é que eu vou? E aí, eu acho isso num livro, mas é uma conversa até engraçada. E o cara que estava ensinando teologia sistemática parou para pensar, não, realmente, você que tem razão, não sou eu. Né? Porque entraram em grandes discussões teológicas, não sei o que e tal, né? E o cara falou, não, mas essa realidade aqui não é a minha. Então, da mesma forma, eles precisam das nossas orações, eles pedem as nossas orações, como também da nossa ajuda, tal. Claro que eventualmente o pessoal faz muito trabalho social, muito trabalho realmente de ajuda financeira, tal. Mas não acho que é isso que é o primeiro pedido. Se a gente não pudesse dar nada, como eu falei, oração. Olha, a gente quer saber que a gente não está sozinho, né? É algo tremendo, assim, né? Orem pelos nossos irmãos perseguidos. Como em Hebreus fala, né? Como se a gente estivesse junto com eles. Porque tem gente hoje que está preso. Tem gente hoje talvez que está sendo torturada. Tem gente hoje talvez que está chorando porque não tem uma Bíblia. Né? Que a gente ore por eles. Tem muitas coisas acontecendo. Você pode ter certeza disso. O Senhor não está com os olhos fechados. E a gente pode ser... Se vocês quiserem fazer uma viagem para um lugar desse, fala comigo. Talvez eu consiga lá no Portas Abertas arrumar alguma coisa. Né? Eles têm algumas coisas que eles permitem assim para que você vai ficar pouco tempo, eu quero ficar um mês ali, e eu desafio vocês a fazer uma viagem missionária. Desafio vocês, assim, não tem ainda nada muito pronto assim, mas a pastora falou lá do missionário Roberto, ele recebe. Se quiser passar lá um mês lá com coisa na África, me fala, eu falo com ele. Fala com o Haroldo, fala com a Fuva, a gente organiza isso daí. E eu garanto que você vai voltar e você vai querer ir de novo. Porque às vezes a gente vai para lá achando que você vai ensinar. E você vai aprender. E você vai aprender. Né? É algo tremendo. Assim, missões é algo que de fato está no coração de Deus, assim como outras coisas também.
né? Não, né? Pode ter certeza que a gente só está aqui, se a gente for pegar a história de cada um aqui, pode ter certeza que teve algum missionário que veio para o Brasil, que pregou, que começou uma igreja, não sei o quê, tal, que levou a conversão do pastor Haroldo, que levou a sua conversão, que levou a minha conversão. Vai puxando o fio. Né? Puxa o fio. Normalmente tem um missionário, e Deus ele prepara a gente. Se você tem um chamado, vai atrás. Porque desafio também é você ler os avivalistas também. Hudson Taylor, um dos grandes missionários da China, se não o maior. O pessoal falou para ele, olha, você não tem condições para ir para a China. Você não vai, você não está preparado para ir. Né? E ele foi o primeiro que conseguiu plantar igreja em todas as províncias da China. Ele usava naquela época lá aquele cabelinho enrolado, tal, só com aquele coquinho aqui e tal. E antigamente os estrangeiros só ficavam ali em Xangai e tal, porque era uma bagunça ali, né? O pessoal, a China não tinha muita autonomia e tal, né? E até hoje tem igreja do Hudson Taylor, né? Até hoje. O irmão André, se você for ler o livro, também falou, não, você não está preparado, você não está pronto para ser, né? Os professores, os doutos, os preparados, os estudados. Nada que, pelo contrário, hein? Eu sou o primeiro aqui a falar que você tem que estudar quinta-feira sim, quinta-feira não. Eu estou aqui fazendo BCC e tal. Mas mais importante do que isso é o Espírito de Deus na sua vida, é o que Deus fala para você, porque grandes avivalistas, você vai ver que alguém falou para ele, não, você fica aqui que você não tem condições, fica aqui que não vai dar. E você pode ter certeza que eles foram lá e fizeram 1 milhão de vezes mais do que aquele professor que falou para ele que ele não podia ir. O que Deus colocou no seu coração, vai atrás. Porque se ele te chamar, ele vai te respaldar, você pode ter certeza disso. E se você for ser missionário, ele vai te enviar também. Vai acontecer. Né? Nem que seja alguém do nada, falou, você não quer ir para não sei o que, está aqui, ó. Deus ele vai fazer. Pode, se ele te falou, não importa, se eu chegar aqui e falar uma besteira para você, não, a gente não está pronto. Se Deus falou para você, você tem que falar, pastor, é uma pena, mas você está errado. E aí você vai ver, mas a palavra fala isso. Deus vai fazer, e só vai ter uma coisa que a gente vai poder fazer depois, é pedir perdão para Deus. Então, o mais importante, aquilo que Deus colocou no seu coração de chamado, vai atrás, se prepara, coloca nas mãos de Deus, porque talvez possa ser a missão. Talvez possa ser para um lugar desse. Né? Tem gente que vai, tem gente que larga tudo. Tem missionário que morreu lá. Tem missionário que morreu. E às vezes porque esse pessoal morreu, é porque abriram portas. Né? Numa tribo aqui que teve aqui, acho que aqui na América do Norte tem um livro que chama Por Essa Cruz Te Matarei. Também um livro bem interessante. E ele conta uma história que teve um surto de malária na tribo que o missionário estava lá e ele já vinha pregando tal. Duas coisas. Ele vinha pregando lá e não tinha tido muita experiência. Até uma hora que ele abriu a Bíblia dele e olha só, tinha uma profecia antiga na tribo que havia uma pessoa que descreveu algo parecido com um livro, né, no formato da Bíblia tal, que ia trazer a palavra da salvação. Ou da libertação, alguma coisa assim. Aí quando ele vinha pregando não sei o que, até que ele abriu uma Bíblia que ele tinha para ler, e opa, a profecia está se cumprindo. Aí o pessoal se converteu, todo mundo se converteu. Passado um tempo, todo mundo ficou doente de malária. Teve um surto lá, era aqui numa região tropical tal. E eles oraram. E todo mundo ficou curado. E o missionário ficou feliz da vida, não sei do que, e ele começou a ver o pessoal estava normal. Falou, mas vocês não estão felizes que Deus curou? Foi, pastor. Você não falou que Deus cura? Não está escrito na Bíblia? A gente nunca teve dúvida. Então foi algo normal. A gente só fez aquilo que estava escrito. Por que eu vou ficar dando pulos de alegria por causa disso? Mais ou menos. Cara, eu estou dando acrescentei um pouco, mas foi mais ou menos. Mas não foi isso que você ensinou para a gente? Né? E ele ali dando glória a Deus, não sei o que e tal. Amém. Tem que dar glória a Deus mesmo, porque Deus é bom. Né? Mas o poder da palavra. E nessas situações extremas,
Não sei se é porque a pessoa às vezes acaba confiando mais, tal. A gente vê grandes movimentos também de milagres também, né? Como esse também, né? E que a gente possa buscar de Deus aí o chamado na nossa vida e que a gente venha ter realmente um amor pela palavra de Deus. Não porque tem pessoas que não têm, que estão sofrendo e tal, mas porque a palavra de Deus é boa. Porque a palavra de Deus é o que a gente precisa, né? Porque aqui vão estar os mistérios, até se a gente passar por perseguição, né? Se for para a gente sofrer, que a gente sofra por estar pregando a palavra de Deus, né? Eu já contei aqui algumas vezes para vocês, né? Tem um pastor que ele disse que foi o único que morreu o único que morreu sem se arrepender. Explico. Porque ele estava preso lá na China. E não sei se estava cheia ali a cadeia, não sei o quê, ele já estava mais idoso e queriam tirar ele e tal, e meio que acho que fizeram ele assinar um documento que falava que ele não tinha feito, que ele não tinha cometido, ou ele assinou um documento em branco, depois colocaram isso, fizeram alguma coisa que enganaram ele. Ele saiu da cadeia e ele alugou uma casa do lado da cadeia e ele seguia a rotina da cadeia igualzinho. Isso aí está nesse documentário aí da cruz, The Cross. Ele acordava no horário que tinha que acordar, ele fazia aquilo que tinha que fazer, como se ele estivesse na cadeia, porque falou, não, eu não me arrependi do meu crime. Qual que era o crime? Pregar a palavra de Deus. Então, por isso que ele fala que ele foi o único cristão que morreu sem se arrepender, porque ele não se arrependeu desse crime. Então, ele continuou ali, vivendo ali e tal. Porque eu acho que o pessoal fala, não vou assinar, não sei se, eu não lembro se assinaram alguma coisa em falso, ou se colocaram ele para fora de qualquer jeito mesmo. Ele falou, não, eu não aceito ser preso, sair da prisão por causa disso. Né? E prisão, aquele negócio, prisão tem um monte de história engraçada também, né? É engraçado que tem lugares que a pessoa tinha meta ali para pregar a palavra de Deus, você vai para a prisão, dobra, porque ninguém pode ir embora da prisão, já está lá, então você tem um campo missionário muito grande. Então tem lugares realmente que eles isolam o cristão. Né? Na China tem uma história de uma pastora que foi uma prisão feminina e de 3.000, acho que 2.000 pessoas se converteram e mudou tanto ali o comportamento das presas que o pessoal colocou ela meio que de a carcereira-chefe, assim, lá, porque o pessoal estava bem comportado, né, ali. Então, porque ele se converteu. Ou do pastor que saiu da prisão e o pessoal de dentro começou a orar para ele voltar, porque eles não tinham mais ninguém para pregar a palavra de Deus. E ele voltou depois lá para pregar. Aí falou, bom, se Deus quer que o meu ministério vai ser aqui, então eu vou pregar aqui também. Né? É algo assim que, em todos os momentos, né, nada nos impede de servir a Deus. Nada. Tem coisas que eu vou falar para você, eu não entendo. Não entendo. Não entendo porque a história do menininho, não entendo. Mas a gente tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. Exatamente. Mais do que tudo, ele sofreu. Na pele. Ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi rasgado, ele foi perfurado. E ele foi pendurado naquela cruz por nós. Então, e a Bíblia fala que se a gente coparticipante do sofrimento de Cristo, a gente tem que, por causa dele, é uma honra. Por isso que eu digo que às vezes eles são mais abençoados do que nós. Ou não, porque se a gente está seguindo o que Deus tem para nós, a gente é igualmente abençoado, porque não importa onde a gente está, importa a gente fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Tem gente que está aqui, tem gente que está ali, tem gente que tem um chamado aqui, tem gente que tem um chamado lá. O importante é o quê? É você seguir aquilo que Deus tem, que Deus te fala. Vai chegar lá no céu, o que tinha 1 talento, 5 talentos, 10 talentos. Quem dobrou os talentos? Um chegou com 20, outro chegou com 10. Deus falou o quê? Entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel. Se o 1 tivesse dobrado para 2, teria recebido o mesmo louvor de Deus. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Basta a gente fazer isso. Então não é para a gente também, aqui, a ideia é realmente para a gente sair daqui com incentivo realmente. Né? Porque Deus não errou em nada. E eu termino com isso. Se Ele quisesse que você fosse norte-coreano, você teria nascido na Coreia do Norte. Se Ele quisesse que você fosse vietnamita, você teria nascido no Vietnã. Tem alguém aqui que não é brasileiro? Todo mundo aqui é brasileiro. Se Deus escolheu que nós nascêssemos no Brasil, era para a gente ser brasileiro. Ponto.
Não tem, Deus não errou. Deus não, de repente, nasceu e falou: o que eu fiz? Era para ele não estar aqui, eu errei. Não. Deus, ele nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. E ele tem algo tremendo para cada um de nós. E o fato de nós estarmos no Brasil faz parte desse plano maravilhoso de Deus. Então que a gente possa buscar. Em nome de Jesus. Amém?